Olá, meu nome é Paula Brumana Correia e hoje irei apresentar o trabalho intitulado Hábitos Alimentares de Pessoas Vivendo com HIV atendidas no Serviço Público de Assistência Especializada do município de Ouro Preto, Minas Gerais. É um trabalho orientado pela professora doutora Sônia Maria de Figueiredo com auxílio das demais colaboradoras. A apresentação dessa obra foi dividida em introdução, objetivo, metodologia, conclusão, referência e agradecimentos. O vírus da imunodeficiência humana tem a capacidade de inserir seu material genético em células alvo hospedeiras, principalmente os linfócitos TCD4, os quais constituem células de defesa do sistema imunológico humano, podendo gerar então uma progressiva debilitação, um aparecimento de alterações nutricionais e lipodistrofia. Além disso, é capaz de enfraquecer o sistema imunitário das pessoas vivendo com HIV, levando então a um aumento do risco do aparecimento de infecções oportunistas e de mortalidade. Em relação aos dados epidemiológicos do contexto do HIV, segundo as estatísticas da UNAIDS, em 2021, no mundo haviam 38,4 milhões de pessoas vivendo com HIV. No Brasil, 1 milhão e 45 mil pessoas, em Minas Gerais 73 mil pessoas, enquanto para Ouro Preto o número era de 168 pessoas, sendo dessas 116 homens e 52 mulheres. Estudos apontam uma associação entre a composição da dieta com as alterações metabólicas do perfil lipídico e da composição corporal das pessoas que vivem com HIV. A literatura evidencia que a alimentação saudável e adequada às necessidades individuais é capaz de promover uma melhora na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV, contribuindo então com o aumento dos níveis do linfócito TCD4, melhora da absorção intestinal, diminuindo os agravos provocados pela diarreia, perda de massa muscular e síndrome da lipodistrofia. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar os hábitos alimentares de pessoas vivendo com HIV atendidas no Serviço Público de Assistência Especializada do município de Ouro Preto, Minas Gerais, e suas possíveis implicações no quadro clínico desse grupo. Esse estudo trata-se de um estudo transversal realizado com pessoas assistidas pelo Serviço de Atendimento Especializado SAI, que possuíam 18 anos completados ou mais e que assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Durante pesquisa, ocorreu a aplicação de questionário de frequência alimentar, aferição de dados antropométricos e busca em prontuário. Além disso, durante todo o trabalho, foram coletadas outras informações complementares, como dados sociodemográficos comportamentais, dados imunológicos específicos, dados antropométricos e alimentares das pessoas envolvidas no trabalho. Nesse estudo, avaliou-se 40 pessoas soropositivas, com média de idade equivalente a 48 anos. O grupo era composto por 19 homens e 21 mulheres. Em relação aos hábitos alimentares do grupo estudado, 65,5% relatou consumir frutas 4 ou mais vezes na semana, 90% consumiam verduras ou legumes dessa mesma frequência, 52,5% comiam lácteos 5 ou mais vezes na semana, 67,5% ingeriam carne ou ovos 5 ou mais vezes semanalmente, e 97,5% diariamente relatou consumir leguminosas. 25% da amostra relatou consumir de 1 a 4 vezes na semana fast foods ou saladas fritos, enquanto 55% da amostra relatam ingestão de refrigerantes e sucos em pó 2 ou mais vezes na semana. Estudos sugerem que quanto maior o tempo de tratamento, maior a probabilidade de desenvolver alterações corporais. Em relação a essas alterações corporais observadas em pessoas vivendo com HIV, a literatura traz que as mais prevalentes são um IMC elevado, uma circunferência cintura elevada, uma razão cintura-quadril elevada e um alto percentual de gordura entre os sexos, sugerindo um maior comprometimento do público feminino. Um estudo com 41 pacientes mostraram que mulheres apresentavam maior acúmulo de gordura central e o maior risco cardiovascular quando comparado aos homens. Assim,
Semelhante aos achados na literatura, os resultados desse estudo demonstrou que 30% da amostra apresentou algum risco de doença cardiovascular, segundo circunferência cintura, onde as mulheres representavam 20% desse valor e os homens 10%. Já em relação ao risco de doença cardiovascular, segundo razão cintura quadril, o resultado foi de 32,5% da amostra, onde as mulheres correspondiam a 25%, enquanto os homens apenas 7,5%. Em relação ao MC das pessoas avaliadas, os resultados obtidos foram: 10% apresentavam baixo peso, 50% apresentavam eutrofia, 20% sobrepeso e 20% obesidade. Verificou-se que, assim como para o risco de doença cardiovascular, as mulheres também apresentaram um MC com um prognóstico pior do que em relação aos homens. E essas alterações corporais mais presentes em mulheres vivendo com HIV, apesar de não terem suas explicações na literatura muito bem elucidadas, podem estar relacionadas a fatores individuais, tempo de infecção, hábitos de vida, tipos de TAV utilizado, ao comportamento alimentar dessas mulheres, entre outros. Analisando os resultados clínicos laboratoriais da amostra, observou-se que a média de contagem de células CD4 foi de 564,18, onde 47,5% encontravam-se abaixo de 500 e desses 47,5%, 42% demonstraram-se abaixo de 350, enquanto 10,5% bem inferiores a 200. Na literatura, idade, escolaridade, renda e trabalho aparecem como variáveis associados a uma pior resposta terapêutica e imunológica das pessoas vivendo com HIV, em que impactam diretamente os níveis virêmicos e do CD4 dessas pessoas. Dentre as suposições e discussões feitas, uma delas aparece correlacionando fatores socioeconômicos a uma deficiência de acesso ao sistema de saúde e a uma alimentação adequada e saudável. 50% das pessoas do grupo foram acometidas por infecções oportunistas, sendo a sífilis e a pneumonia as doenças que mais se manifestaram, destacando-se um caso sinalizando síndrome consumptiva do HIV e um de sarcoma de Kaposi. 6 manifestaram sífilis, 1 hepatite, 6 pneumonia, 1 toxoplasmose, 2 herpes e 3 desenvolveram câncer. Outros resultados observados foram: 40% relatou sintomas gastrointestinais, sendo a constipação a mais relatada. 77,5% demonstrou nos exames bioquímicos carga viral indetectável. E em relação aos medicamentos utilizados pela amostra, o losartana foi o mais prevalente em 12,5% da amostra. Verificou-se, portanto, que a maioria das pessoas vivendo com HIV estudada possuía uma alimentação balanceada, muitas vezes em função da presença da doença, o que pode ter contribuído com os seguintes resultados: os relatos de sintomas gastrointestinais inferiores a 50%, a média de linfócito TCD4 acima de 500, menos de 50% das pessoas vivendo com HIV estudada apresentando um IMC aumentado, uma circunferência de cintura elevada, uma razão cintura quadril elevada e alto risco de doença cardiovascular. E também mais de 75% das pessoas vivendo com HIV com carga viral indetectável. Dessa forma, percebe-se a necessidade de intervenções precoces, como ações de saúde que promovam e incentivam as mudanças no estilo de vida e que estimulem escolhas alimentares mais saudáveis para as pessoas vivendo com HIV, a fim de fornecer o maior fortalecimento do sistema imune, bem como a potencialização da melhora clínica e nutricional dos indivíduos com HIV. Também sugere-se que novos estudos sejam conduzidos com o grupo dessa pesquisa, a fim de acompanhar os resultados diante de um aconselhamento nutricional contínuo e individualizado. Agradeço imensamente ao FOP, aos participantes e todas as agências envolvidas na pesquisa.